Saudações, amigos do canal, tudo bom? Meu nome é Alex Pino e hoje eu vim falar um pouquinho sobre custo dos canários. Primeira coisa, quando a gente pensa assim, custo do canário, é muito em relação a preço, né? O quanto vale um canário, esse tipo de coisa. Não é bem isso que eu quero conversar hoje com vocês, não. Em vários momentos, várias conversas com os amigos, criadores, esse tipo de coisa, vira e mexe surge a seguinte situação. Você já parou para pensar quanto é o custo de um canário? Quanto é gasto por cada pássaro que você cria ou nasce? E realmente tenho que confessar a vocês que eu nunca parei para analisar isso não. A gente começando, a gente vê que assim, a maioria esmagadora dos criadores não tem controle sobre os gastos de sua criação. Ou seja, ou ele não faz porque não tem interesse, muitas vezes alguns fazem, mas finge que não está vendo direito, às vezes até melhor, né? Para não se assustar. E alguns pouquinhos fazem uma análise, um controle mais rígido sobre os gastos. E o que eu acho correto no meu modo de ver, até para se ter noção do que se está gastando, né? Então esse ano eu resolvi fazer isso. Então a partir de janeiro, ou seja, a partir desse mês eu estou anotando tudo que eu gasto com os canários. No final do ano eu vou chegar a uma conclusão de quanto eu gastei. Putz, chega, arrepiei. Já prevendo. Hein? Diga aí, arrepia, né? Mas vamos deixar isso para lá. Não vamos nos preocupar. Vamos nos ocupar em criar e controlar os gastos ou contabilizar os gastos para que mais adiante a gente tenha uma noção. Eu até diferente, vocês sabem que normalmente eu vou falando, não tenho nenhum inscrito, tenho porra nenhuma aqui. Ixi, falei palavrão, já era, já foi. Mas eu fiz um scriptzinho aqui só para eu não me esquecer das coisas, né? Então assim, a primeira coisa que a gente vai ter em mente é em relação ao custo. Quando eu falo em custo, o que é que eu estou me referindo? Eu estou me referindo assim, durante um determinado período, em que eu acredito que esse período, o melhor período possível, seria o prazo de um ano, pelo menos anualmente fazer esse levantamento. E aí vem uma outra questão que me veio agora já cortando o raciocínio, a questão do período ano. Alex, mas o ano seria o quê? Um ano calendário, janeiro, dezembro? Eu vou iniciar o meu controle em janeiro. Porém, no entanto, contudo, eu entendo que o melhor período a fazer essa contabilização, que fique assim mais fiel ao que acontece, seria de julho a junho, porque você pegaria todo o período de vida do canário, ou seja, o início da reprodução, quando começa a nascer os filhotes, que vai até junho, quando encerra, teoricamente, o ciclo desses filhotes que nasceram no semestre anterior. Então assim, como a partir de agora eu vou controlar, eu vou começar em janeiro, mas acredito que o melhor período de ter uma noção mais precisa seria de julho a junho. Mas Alex, o que seria isso então? Vamos lá. Eu quero chegar numa situação em que eu saiba quanto me custou cada pássaro que nasceu no meu canarinho. Alex, é isso que você está chamando de custo? Sim, é isso que eu chamo de custo. Um exemplo. Digamos que num determinado período, um ano, por exemplo, que no meu modo de ver o melhor seria um ano que abrangesse os meses de julho a junho do ano seguinte, né? Tipo um calendário de futebol europeu. Mas assim, de uma certa maneira, eu acho que é o melhor para a gente ter controle. Então ele seria, o que seria esse custo? Seria o que eu gastei nesse período dividido pela quantidade de filhotes. Que aí eu teria uma noção ou uma ideia de quanto foi o custo de cada filhote que nasceu no meu canarinho. Mas Alex, existem diversas variáveis que podem influenciar nesse valor. Concordo. Por isso que o período de um ano, ele vai te dar uma noção, mas ele não se torna regra, porque em um determinado ano você pode tirar mais filhotes do que os outros, ou num determinado ano acontecer algum problema você tirar menos, percebe?
ou você mudou a alimentação, alguma coisa desse tipo. Várias coisas influenciam. E eu até vou pedir para vocês, tá certo? Eu vou falar de várias coisas aqui que eu considero no custo e várias coisas que eu acredito que impactem na contabilização desse custo, mas por favor, fiquem à vontade, deixem aí no comentário o que vocês acham de interessante, o que é que vocês acham que poderia adentrar nessa minha planilha de custo, tá certo? Vamos começar. Alimentação. E aí, antes de falar em alimentação, eu vou falar em relação ao custo, é o seguinte, nós temos que ter noção de que, a uma primeira vista, se eu fornecer ao pássaro alimentação mais barata, eu vou diminuir o custo. Porém, tem que se atentar ao seguinte, muito provavelmente, se você oferecer uma alimentação inferior, a probabilidade é de você tirar menos pássaros do que se você alimentar, nutrir adequadamente os casais. Concorda comigo? Percebam a probabilidade. Pode ser que um determinado criador, e aí tem várias variáveis que impactam, mas pode ser que forneça, sei lá, farinha de rosca, nem farinhada dê, ou só dê semente e a pessoa tire bastante. Estou aqui conjecturando. Mas, na normalidade, quanto melhor for a nutrição dos seus pássaros, melhor vai ser o desempenho dele reprodutivo, tá certo? É isso que eu vislumbro. Então, assim, ao meu ver, alimentação é algo que não se deve economizar. Então, fornecer o que for melhor para a saúde dos pássaros, no meu ponto de vista, é a melhor atitude. Mas, Alex, você está me dizendo que você tem que tem que fornecer sempre o mais caro? Não, eu estou dizendo que, no meu ponto de vista, eu tenho que fornecer alimentos de muito boa qualidade. Que eles não sejam os mais caros, tá? Normalmente, um alimento de boa qualidade também não vai ser o mais barato. Entende? E aí, por isso que eu prezo sempre pela alimentação. A perfeita nutrição do pássaro vai dar uma caixa, vai dar uma condição para os casais reproduzir adequadamente, para diminuir doença, diminuir mortalidade. Consequentemente, no final do período, você vai ter, teoricamente, uma quantidade maior de filhotes, para que na hora da proporção, na hora que você tirar uma média, você chegue num custo menor, beleza? Então vamos lá, alimentação. Alex, alimentação, o que é que você colocaria aí? Eu colocaria, o que foi que você gastou de mistura de sementes, o que foi que você gastou de estruzada, de farinhada, de frutas, verduras, legumes, o que foi que você gastou para alimentar seus pássaros? Planilha. Medicamentos e suplementos. O que foi que você gastou de medicamento? Teve um surto, precisou, sei lá, uma pomada para um ferimento no pé, alguma coisa desse tipo? Suplementos, vitaminas, cataxantine, luteína. O que foi que você gastou com isso? Planilha. Tudo isso vai impactar no seu custo anual, que é o que você realmente interessa saber. Anuidade dos clubes. A maioria de nós que somos filiados aos clubes, no intuito de participar de campeonatos, nós pagamos uma anuidade ao clube. Nós também compramos anéis. Nós também pagamos inscrições nos diversos campeonatos que nós participamos. Nós também temos gastos com deslocamento e transporte dos pássaros para os campeonatos. Não temos? Temos. Então isso vai constar na minha planilha. Então o que eu gastar com isso, vou levar em consideração na hora de eu achar o preço, ou melhor dizendo, desculpe, preço não, o custo de cada filhotinho meu de 2021. Percebeu? Então assim, no meu modo de ver, isso tudo vai ter que compor, senão eu estaria me enganando. E o pior tipo de engano é aquele que a gente comete com nós mesmos, né? Outro ponto aqui importante. Uma grande parte de nós
somos autônomos, criamos sozinhos nossos pássaros. Mas temos alguma parte também que tem ou um tratador, ou uma pessoa que vai uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês fazer uma faxina para lavar o chão do canaril, ou lavar uma gaiola, ou lavar uma grade. Nós temos gastos também eventuais de uma pintura do ambiente ou um conserto do canaril. Nós temos gastos muitas vezes para pintar a gaiola. Esse tipo de gasto nós também vamos colocar na planilha. E aí, falando em gaiola, a gente vai para alguns pontos que eu acho que são importantes, mas eles têm alguns poréns. Por exemplo, quando eu falo de gastos, de custo meu, originado de gastos, de compras, de gaiolas, utensílios diversos, ninho, comedouros, bebedouros, saco de alinhagem, né? Papel, tudo isso é gasto, tá certo? Que a gente vai planilhar. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisinha. Normalmente, algumas coisas como gaiolas, puleiros, bebedouros, comedouros, eles têm o uso, têm a utilidade dele por mais de um período anual, tá? Então, assim, em casa eu tenho a gaiola mais nova que nós temos lá usando, tem 5 anos, 4 anos. Que são 40 gaiolas que nós compramos por último. Mas temos gaiola de 10 anos. Então, assim, seria injusto com o momento inicial em que você adquire gaiolas, que você inclua esse gasto só naquele ano, entendeu? E o impacto do custo dos filhotinhos. Aí no ano seguinte você não tem o impacto das gaiolas. Então, no meu modo de ver, a gente tem que fazer uma média, a gente tem que ter uma noção de quanto é a vida útil de uma gaiola dessa. Uma gaiola dessa, será que dura 10 anos? Dura, acabei de dizer que eu tenho, tá certo? Então, o meu modo de ver, a gente tem que calcular, e aí depende de região para região. Por exemplo, aqui em Salvador, na orla, tem muita maresia, então material ferroso, os arames enferrujam muito mais rápido, por exemplo, de quem mora em Minas Gerais, ou quem mora no interior da Bahia, tá certo? Umidade, sal, isso ajuda muito para oxidar, para enferrujar as gaiolas. Então, cada região ela tem um parâmetro. Então, aqui em Salvador, eu vou utilizar uma vida útil de 10 anos, beleza? Para fazer meu cálculo. Pelo menos eu vou diluir, na minha planilha de custo, eu vou diluir o gasto com gaiola, tá certo? Por 10 anos. Mesma coisa, bebedouro e comedouro, obviamente que anualmente você faz um gasto. Tá certo? E aí você tem que recalcular para repor algum bebedouro, algum comedouro, alguma coisa desse tipo, você tem que recalcular. E aí a gente vem para um outro gasto que muitas vezes a gente não coloca, que é a aquisição de matrizes, tá? As compras, sim, dos reprodutores, isso tem que ser levado em consideração. E aí é algo um pouco similar à questão das gaiolas. Mas Alex, eu comprei 5 casais de canários. Eu vou incluir o valor que eu gastei total nesse ano, eu acho que também seria injusto, porque normalmente um casal de canário não vai reproduzir somente um ano. Então, aqui no meu canaril, eu, digamos assim, diluí por 3 anos. Alex, você só usa 3 anos? Na maioria das vezes, sim. Raríssimos são os reprodutores que eu tenho há mais de 3 anos. Talvez um ou outro macho ou uma ou outra fêmea que estão saudáveis, estão numa qualidade técnica boa, atualizada, digamos assim, do que é o nível daquela cor naquele momento, e eu aí mantenho. Mas fora isso, há sempre um rodízio, há sempre uma oxigenação, que é o que eu faço. Mas se aí no canaril de vocês ficarem com mais tempo o casal, no meu modo de ver, tem que diluir. Bacana? Então, assim, eu me lembrei desses gastos todos, desse custo que a gente tem durante o ano para a gente chegar no montante. Alex, você tem noção de quanto seria o ideal disso? A gente não tem, e vai variar muito de um para outro, de um criador para outro. O que eu estou, assim,
falando para vocês, assim, essa história vem tantas vezes aqui a mim, eu disse, rapaz, eu vou começar a medir isso. Então já fiz minha planilha e estou lançando os dados. Tomara que eu não me assuste no final do ano. Mas eu acredito que é melhor a gente ter esse controle, tá certo? Até para a gente ter uma ideia. Eu me lembro logo quando a gente começou aqui na canaricultura, lá na década de 80, 90, já se discutia isso. E eu me lembro assim, claramente, eu era novinho, uma criança, mas eu me lembro de criador, amigo nosso, antigo, que disse que fez o custo e na época, e o valor que ele deu, grava na memória da gente, era em dólar. Salvo engano, eram 18 dólares o custo anual. Então a gente pega preço de hoje, 18 dólares vai quase 100 reais, né? Por filhote. Será? Vamos ver, vamos ver. No final do ano, vamos ver tudo direitinho como é que fica. Tá certo? Fiz esse vídeo, falei aqui em relação à minha planilha de custo. Fique à vontade, agradeceria muito se vocês deixassem registrado aí nos comentários o que você acha, se vale a pena fazer essa contabilização, se vocês acham que é interessante, se vocês não acham, que vocês preferem não saber quanto gastam, se teria outros gastos que eu não falei aqui que vocês acham interessante incluir, eu posso ter esquecido, provavelmente esqueci de alguns. Então assim, contar com a ajuda de vocês aí para ir listando, tá certo? De qualquer maneira, tudo que eu gastar com os passarinhos eu vou contabilizar e vou manter a rotina de contabilização. Lógico, óbvio, que eu estou começando em janeiro, assim, ele foge um pouquinho da rotina do que eu acredito que seja o período melhor, né, que seria de julho a junho, mas a gente tem que começar a algum momento, né? Lá em janeiro é um mês bom de começar, então vou começar de janeiro e ter esse controle aí, tá certo? Então assim, um forte abraço para vocês, muito obrigado pela audiência, agradeço muito a participação de vocês e até um próximo vídeo no canal do Canaril Bahia. Valeu!